Olá, minhas naves criativas, inventivas e em busca da sua própria integralidade. Olá a todos vocês. Vou começar essa live depois do pedido de várias naves durante o dia, para que eu pudesse falar um pouquinho, e eu acabo sempre falando um pouco mais, né, a respeito dessa vibração do mês de dezembro. Hoje um dia tão especial, seja bem-vinda Letícia, Arley. Hoje é um portal, o último portal real e direto do ano, portal 1212, dia 12 de dezembro. E quando a gente olha para esse número 12, nós teremos outros portais ainda nesse mês de dezembro, são 4 portais ao todo, mas um somente portal direto, que é o dia de hoje. E os outros 3 portais indiretos dessa redução do 12 ao seu resultado final, que é o número 3, da grande manifestação. Eu gostaria, não que vocês compreendessem o todo da questão, mas que pegasse a parte que cabe, né, para esse momento, para a própria experiência divina e de cada um. O 12, ele vai falar de um número que é um número perfeito, é um número da grande integralidade, é um número que, após uma modificação feita lá pelos babilônios, nós tivemos essa contagem do tempo modificada de uma forma perfeita. Antigamente se tinha como propósito, eram 10 os meses, e a contagem era sempre feita através do 10, que é um número divino, o número da roda, a roda da fortuna do tarô, inclusive, o número dos 10 dedos que nós possuímos nas mãos, na contagem, né, que a gente pudesse realizar a primeira forma de contagem em nós, sem ferramentas. Seja bem-vinda, Andréia! E antigamente era feita essas contagens através dos nossos dedos. Se a gente não tivesse uma ferramenta que pudesse fazer, né, os tracinhos, os pontinhos nas cavernas, no chão, a gente tinha contagem em nós. Eram 10 dedos. Então a gente contava, né? Conta nos dedos, a gente usa essa expressão até hoje. E depois, com essa mudança dos babilônios, a gente foi através do 12, que é um número muito emblemático. E aí tem uma série de questões, né, ligadas a essa contagem, essa que já começa em 3 partes de 4. Esse aqui seria o dedo que seria o grande contador. Então a gente contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, até formar o 12. A gente tem o 12 na nossa contagem de horas, inclusive. Quando a gente olha o nosso relógio do tempo, o relógio analógico, a gente tem essa contagem dos 12. E são divisões, na verdade, desse grande 360 graus, que é o círculo, que vem nesse emblema do 9. O 9 finaliza um ciclo, né, dos elementares, dos números de 1 a 9. E o 12 vai finalizar esse ciclo da contagem de 12 horas do dia na luz, 12 horas para a noite na sombra. E vai falar dessa importância da observação e do sentir da nossa polaridade. Quando a gente fala de luz e sombra, a gente fala e usa o termo positivo e negativo, mas isso não significa que seja o bom e o mal. Também é. Mas fala daquilo que a gente precisa. Olhar o dia, o calor, a luz, a claridade, a clareza, aquela energia do sol que nos faz começar o dia, um novo dia. O 12 fala dessa contagem que a gente precisa ter de ação, mas também de receptividade. Então a gente olha para a noite como uma forma de recolhimento, uma forma de reabastecimento, de reflexão, de olhar, né, na hora que vamos dormir como foi o nosso dia. Nem sempre nos damos esse tempo. Mas é importante perceber isso na natureza. E aí a gente tem, na esfera, nesse círculo do tempo, a gente vive isso também nos 12 meses do ano. A gente vai vivenciar essas 12 casas, se a gente fala para a mandala astrológica, dos 12 signos. Os signos ali como agentes, e ao mesmo tempo essas casas, as 12 casas, os setores da nossa vida. Então a gente é como se dividisse, tivesse o limite, conseguisse segmentar para se especializar, para dar uma atenção a cada setor da nossa vida. E aí a gente fala, tudo que eu falar aqui do 12 de dezembro, seja bem-vindo, Diogo! Sempre quando a gente fala desse 12 de dezembro, a gente fala desse número perfeito, que fala de cada parte, 12 partes, mas ao mesmo tempo do todo. Ele vai falar das 12 personalidades humanas que temos em nós. Quando a gente chega no mês de dezembro, que é o último mês do ano, a gente está num processo, gente, de vivenciar uma reflexão de todo o ano que nós passamos. Nós já estamos, obrigada, meu amigo, nós já estamos vivenciando esse pulsar do sentir, do todo. E é preciso esvaziar-se. O quão difícil é da gente vivenciar esse 12. E o 12 virou tão forte que não à toa a gente tem o grande líder que leva os 12. A gente tem Jesus como uma grande representação e os 12 apóstolos. A gente tem ali os 12 conselheiros do karma. Por que karma? Porque karma está ligado à ação. É ação e reação. Não significa que seja ruim ou mal. Existe até o termo do dharma, né? O dharma quando ele é positivo, de um ganho. E a gente usa o negativo para karma. Não, o karma simplesmente é uma forma da lei. O 12 está muito ligado, inclusive, à justiça. A 12ª casa do zodíaco é a casa de peixes. Peixes, ele vai falar desse grande sentir. É o terceiro e último signo de água. Ele vai representar ali o oceano, ele vai representar ali, inclusive, uma das questões ligadas a esse 12, a gente poderia colocar como uma das manifestações de Iemanjá. Uma das, né? O Iemanjá, inclusive, no tarô dos orixás é o número 3 da grande imperatriz. Mas a gente tem ali Iemanjá representando essa 3 vezes o número 4. Então, é como se fosse um produto dos grandes imperadores da matéria. Entra aqui Iemanjá e entra aqui o imperador. O imperador está muito ligado a Xangô, inclusive, também. Mas fala de justiças, né? Diogo colocou esse mês 12 sobre 24. Tem alguma relação com os fins de ciclos? Total, Diogo.
Sim, pode sim, vocês me ajudam sempre. O 12, assim como o 9 finaliza os números elementares de 1 a 9 antes de entrar nas dezenas, o 10 como número divino dessa roda da fortuna, você vai ter ali o 12 fechando um ciclo de tempo. O tempo do sentir, o tempo de olharmos as nossas identidades, inclusive. Nós somos seres humanos complexos em formação de identidades. A gente tem a identidade Diogo como pai, Diogo como filho, Diogo como chefe, Diogo como colega de trabalho, Diogo na sua espiritualidade, as entidades que trabalham com o Diogo. A gente vai formando formas de sermos vistos e de acharmos que somos naquela identidade. Quando você fala do 12, é como se a gente reunisse essas 12 personalidades humanas e chega um momento em que a gente já não sabe quem somos na nossa essência. E fala que nesse momento do pendurado, no 12, a gente se vê como se estivesse num estágio de reavaliação, de retrógrado. A gente está num estágio ali como se fosse um ponto morto, onde a gente precisa esvaziar. Esvaziar o sentir. Aqui a gente tem o número 4, simbolizado aqui pelas pernas, né, em formato desse 4 invertido, sobre o triângulo, o 3, da parte que a gente fala que é o abstrato, que é o invisível. A gente tem aqui o 4 mais 3, representando aqui, seria o número 7, uma questão ligada à espiritualidade, mas ao mesmo tempo o produto dessa multiplicação, 4 sobre o 3, dando esse 12. E ele tá, esse pendurado aqui, no momento de paralisia para muitos, é um momento de imobilidade, de limitação, que muitos colocam, mas se a gente vê esse 12 como um grande número perfeito, dessa grande integralidade do todo, é como se a gente estivesse se preparando para a etapa seguinte. Algo tem que morrer para o novo vir, né? Para renascer, que aí seria o 13 depois da morte. É uma representação de algum sacrifício que precisamos fazer no deixar ir. A gente falou muito nesses meses, a partir do 9 de setembro, inclusive, que fechou grandes ciclos, o eremita vai esvaziando-se na sua bagagem, na sua essência. É uma representação, o 9, do próximo ano que a gente virá, de 2025, mas, ao mesmo tempo, é um recolhimento para ir para essa roda da fortuna, para essa otimização das nossas questões, das reavaliações daquilo que a gente precisa entender de padrão, de ancestralidade. E aí o 10, que era uma contagem do tempo antes, né, que fechava essas dezenas, se abre para o avos, a oitava maior. Ou quando a gente usa o termo, né, da dúzia, passou a ser referência de contagem. E aí você tem essa questão salarial, a gente tem essa questão material, a gente tem essa questão do tempo até hoje. Então a gente fala 12avos, né? É como se fosse assim, vem toda a contagem depois do 10, não à toa, né? A gente tem aqui o 10 na representação dos romanos, o 12 são 2 casas após esse número 10 do divino. É como se ele fechasse ali, após essa roda da fortuna, a oitava maior, que seria do 10 mais 1, 11, que é a força interna que precisa se ter para quebrar essa roda, os padrões repetitivos do 10, e o 12, que é o momento de reavaliar quem somos em essência. Como a redução do 12 dá um 3, o 3 é o divino manifestado na Terra. É aquilo que vai se manifestar no 4 da matéria. Então, tudo se manifesta de forma trina e tudo se concretiza, se materializa no 4. Então a gente tem aqui no 12 essa grande multiplicação do divino na Terra. A gente tem esse momento que a gente vive, o Natal vem de natalis, né? De renascimento, de nascer mais uma vez. Esse momento aqui, Diogo, eu falaria que é um momento... O 3, ele representa a borboleta. Ele vai representar, de alguma forma, né, as questões que a gente precisa transformar em nós para renascermos com uma nova identidade. Uma identidade que não será aleatória, uma identidade que não está negando a nossa ancestralidade. Mas se a gente para pensar, o 12 é o 1 com o 2. Ele não é um 3 de uma soma 1 mais 2 simplesmente. Ele é como se olhasse para esse 3 e falasse através dessa capacidade de reciclagem, de renovação que o 3 traz. O 3 ele é Shiva, o renovador ou o destruidor. Ele é a representação do grande filho. Um filho transforma. Um filho, ele é o resultado não só da soma do pai ou da mãe, mas da integração das questões genéticas, mas também kármicas do pai, da mãe, mas de quem ele traz das suas vidas passadas. A gente tem esse 3 como grande possibilidade. Enquanto você tem só o 1 e o 2, um ao lado do outro, aquilo dali está em oposição, inclusive. O novo não acontece. Para o novo vir, esse 1 e o 2, o pai e a mãe, o Yang e o Yin, eles devem se integrar. E aí nasce esse terceiro, nasce essa nova possibilidade. Quando a gente olha esse 12, nesse grande ciclo do relógio analógico, 12 horas no dia, 12 horas na noite, a gente tem ali 2 vezes essa contagem para dar as 24 horas. E aí a gente vai ter toda essa consciência, né? 24, então 2 vezes esse número 12, possibilidade de sairmos do casulo para virarmos a borboleta. Para sermos esse 3 da borboleta, para reiniciarmos, para termos a leveza, a gente precisa matar questões passadas, que estão saturadas, aquilo que só absorvermos dos outros, mas que não falam ainda na nossa própria essência, do nosso grande eu superior. Aqui é como se fosse uma grande oportunidade de matarmos o eu do ego, a desintegração desse ego, para mostrarmos a que viemos. É a grande finalização de ciclos, é o 12. A gente tem toda pessoa que vai ser iniciada, né, o iniciado, ele passa pelo 9. Ele se recolhe no 9 para depois ser iniciado, para iniciar uma nova fase. E aí ele chega nesse 10 do divino,
Ele sobe essa montanha, que a gente fala bem, uma energia bem capricorniana, para depois chegar nessa energia de aquário do 11, do grande mestre, da parte dos ideais, acima dos ideais do 9, são ideais de libertação coletiva realmente, de fraternidade, de revoluções, a grande Yansan, né, dessa borboleta. E nesse 12 é como se a gente olhasse para toda essa parte de peixes. É como se a frase de peixes, ela tem duas frases que a gente pode usar para peixes. A primeira de peixes é: existe um oceano inteiro dentro de mim. São questões emocionais que formam o que a gente acha que é a nossa identidade, né? São questões do passado. Aqui nesse saquinho são as representações que a gente precisa deixar ir de excesso. O do grande confronto ali de forças que a gente acha que são opostas, mas que ainda não estão integradas para a formação desse 3. Então, o pendurado ele fica no conflito entre a parte espiritual, que está representado aqui pelos saquinhos prateados, que estão ligados à parte emocionais, à lua, ao passado, ao grande sentir, e a parte racional, as questões materiais, o dia a dia, né? O corre, o pagamento de boletos. E a gente tem as questões também ligadas, às vezes, ao trabalho e à família, né? A parte racional, o trabalho e aqui a família. Você como filho, você como pai. Você na iniciativa de falar, de comunicar, de dizer, de direcionar, e o sentir, o receber, o escutar, o acolher. São dilemas que nos formam, mas que quando a gente está nessa questão emocional abalada, o nosso racional não consegue fazer o que cabe de selecionar, né? Então é preciso um momento onde nesse pendurado aqui, às vezes aquilo que você tem de mais automático precisa ser limitado para que você se abra a outros estímulos, para esse novo ciclo acontecer. O 12, ele tem uma energia muito artesanal, ele precisa e tem capacidades, habilidades de usar as mãos, inclusive. E aqui, o pendurado, aparentemente, ele está com as mãos amarradas, limitadas, para que ele possa abrir os seus sentidos ao sentir, a avaliar aquilo que realmente ele pode abrir de novas capacidades, reinventar-se. E aí, nesse momento aqui do pendurado, o ciclo, dentro da simbologia que precisa morrer, é aquele ciclo da lagarta, que ele já abriu mão, ele já percebeu, ele já honra que ele precisou rastejar-se, que ele precisava comer a folha, que aquilo dali ele era um ser, mas ele estava se preparando para uma nova fase que ele nem sabia qual era. E aí dentro dessa integralidade ele se recolhe, vai para o seu casulo e precisa trabalhar essas águas emocionais profundas. Dentro do 1 e do 2 aqui das pontas ele não consegue criar um novo, ele está ainda parado. E aí precisa fazer todo aquele movimento interno de se aprofundar, a cabeça fica mais, é como se fosse assim, vai para o profundo das suas emoções, coloca essa racionalidade integrada à sua parte emocional, para que eles possam trabalhar juntos. E aí sim, a gente fala Iemanjá é a mãe das cabeças, né? Tem as questões ali de ilusões, tem as questões de loucura, tem as questões daquilo que a gente não dá conta de entender o todo, aquilo que a gente foi absorvendo do todo. Em um ano a gente percebe isso, mas é como se esse pendurado falasse assim, em um dia, 24 horas, você tem essa possibilidade de fazer sua avaliação. E aí a gente tem sempre os números marcados, né? São os quadrantes desse relógio, e aí a gente tem esses quadrantes atuando, e a gente tem ali sempre marcos, né? De 5, de fortalecimento, né? 5, 10, 15, e vai nessa contagem do 5 por quê? O 5 fala do humano. O 5 ele fala daquele humano que está se desenvolvendo para se tornar realmente com os valores ideais humanos. Fomos criados para sermos humanos. Estamos num processo de alquimia até nos tornarmos bons humanos. Seja bem-vindo, Chaka Arruda e Marci Martins. Então, estar nesse momento 12, ainda nessa analogia, é nos integrarmos dentro de um casulo de nutrição emocional, mas também de desapego. Vamos ter de abrir mão daquela identidade, daquela imagem da lagarta, que se sacrificou em prol do quê? Quando a gente fala do pendurado, a gente pensa no sacro ofício. É aquilo que se abre mão do ego, de nós, que não representa a nossa real essência, para se abrir a um novo, que você não sabe o que virá. Esse talvez seja o grande medo da mudança, desse 5 que fala, né, e nos coloca em xeque, e em destaque nessa grande mandala de 360 graus do 9. Está muito integrado, Diogo, o 9 com o 12. O 12, inclusive, ele traz isso, né? Dentro dessa grande mandala 360 graus, por mais que você divida a pizza em 12 partes, você tem um somatório de graus que vai dar esse número 9. É um recolhimento para o novo vir. E aí dentro do casulo, tem que se trabalhar a paciência, o jogo de cintura, o confiar na vida, né? Confiar já vem de fiar junto nesse fluxo da vida para que o novo venha, mesmo que não saibamos o que seja. Quem seremos nós após uma morte? O que precisamos matar em nós para esse novo vir? E aí vem essa borboleta linda, leve, e que poderá não ter tanto tempo de vida assim. Representa esse grande 13. Não à toa a borboleta é um dos símbolos de transformação e renascimento, porque ela precisou abrir mão da sua identidade que ela achava que era a sua lagarta. E aí muda-se todos os hábitos, se reinventa, ela não come mais a folha, ela não se rasteja, ela tem asas. E valeu a pena a sua jornada para isso. O 12, ele vai representar esses sacrifícios, não à toa, né? A gente fala ali dos 12 trabalhos de Hércules. É como se a gente precisasse, nós vivenciamos todas as 12 casas do Zodíaco em um ano. A gente vai ter, sim, 31 de dezembro finaliza o nosso calendário, assim como Priscila, seja bem-vinda, minha amiga. Assim como
quando o Sol entra em Áries, o primeiro signo do zodíaco, só em março, aí a gente tem esses dois números de diferença, né? Que funcionam para que essa mandala trabalhe junto, para que a gente aprenda com esses movimentos da vida. E aí, uma das questões relacionadas ao pendurado, que eu queria que vocês tivessem muito em mente, é que quando a gente olha no tarô a carta do pendurado, causa uma agonia, causa uma aflição, porque fala de esforços e sacrifícios, fala de limitações que a gente precisa reconhecer em nós. Para que a gente tenha a força necessária, já tem que ter aprendido com esse 11, o arcano da força anterior, para que a gente consiga se avaliar, para que a gente consiga ser generoso com a gente, mas que a gente aprenda a confiar no fluxo da vida, mas fazendo a nossa parte. Vai exigir um alto esforço, esse sacro ofício, da gente abandonar esses padrões anteriores, né? Essas máscaras. Aqui, do pendurado, fala muito dessa criança, desse 3, que precisou vestir máscaras, colocar uma roupa, se portar de uma maneira para ser incluído. E uma criança, esse número 3, que é, né, a soma e a redução desse 12, o 3 ele tem uma grande dificuldade de se ver, de se avaliar. O 3 ele se vê através dos olhos dos outros, através da manifestação, de acordo com aquilo que ele age, como o outro reage, eu me identifico. Como o outro fala que sou, eu aceito. Então, nesse momento aqui do 12, é um momento que fala para essa criança. Você já teve as suas 3 fases. Criança, adulto, que espera, né, que esteja nessa idade de avaliação, e depois você terá a sua fase de amadurecimento. Assim como temos as 3 fases, nascimento, vida e morte. A gente tem isso na nossa data de nascimento. A gente tem o dia, o mês e o ano. Tudo que eu falar, inclusive, aqui dessa energia do 12, gente, artística, inclusive, que se abre para várias possibilidades de arte, mas principalmente manuais, lembra disso? Até a comunicação se faz através das mãos. Silvio Santos nasceu dia 12 de dezembro. E um homem que se reinventou várias vezes e usou sempre, através de venda, interação social, a comunicação, a alegria, o humor, mas as mãos, inclusive, no palco, né? Se comunicava e sobre crescer. O 3 fala de crescimento, de expansão. Vindo desse 12, é um momento ali que a gente passa de limitação para ver a vida sobre um novo prisma. Através das dificuldades, a gente se reinventa. Eu, inclusive, tenho uma energia ligada ao 12 muito forte. Eu não via esse 12 no meu código numerológico, no meu mapa específico, mas eu sentia esse 12. Não à toa, a minha casa, inclusive, é uma casa de vibração 3, vindo de uma soma 12, 507. Tudo que eu falar aqui, gente, do 12, vale para quem nasceu no mês de dezembro, porque tá ligado à parte emocional. Vale para quem nasceu no dia 12 de qualquer mês. Vale para quem, inclusive, tem peixes sobre o seu signo, o sol, né, em peixes, sobre a sua lua, sobre o seu ascendente. O 12 ele vai falar desse completo, aquilo que completa diante da parte emocional. Lembra da frase de peixes? Existe um oceano inteiro dentro de mim? Tem uma outra frase ligada a peixes, que é... E a frase é, eu compreendo para peixes, assim, uma vez que ele adentra nesse grande oceano das emoções e que ele se depara com todas as suas encarnações, inclusive esse 12 está muito ligado ao karma. Aquele encontro de várias gerações, a sua ancestralidade, as suas vivências de hoje, as suas vivências passadas, aquilo que está lá profundo, aquilo que está encoberto, aquilo que está oculto, fala do nosso inconsciente, inclusive. É aquilo que a gente precisa se adentrar através de um grande período. Essa limitação fala de uma oportunidade que a gente precisa ter a coragem de adentrar. E aí meditar, e aí buscar, e aí ter esse grande confronto desse ego. Abrir mão daquilo que a gente achava que era a nossa verdade. E ir em busca da real verdade, que só vai falar por que é verdade. Das experiências que nós vivenciamos. Daquilo que precisou morrer em várias vidas para a gente ser hoje quem a gente é. Um resultado final. E se alegrar, inclusive, dessas transformações que a gente vem passando. E é muito difícil. O 12, nessas limitações, ele tem que abrir mão de quem ele acha que é. E aquilo causa todo o estranhamento, aquilo, né, derruba as estruturas de quem ele achava e de quem ele era, né? Eu sou e eu não sou mais. Quem eu realmente sou? Eu sou o resultado de quais esforços, não só meus, mas de todos aqueles que vieram antes de mim. Então, o 12, ele vai falar desse momento que a gente sente, que a gente precisa ficar mais leve e a gente precisa aceitar quem a gente é e a gente precisa se transformar. Virar essa grande borboleta, né? Aceitando os períodos de desafios. Sem os desafios não haverá esse crescimento. E que é algo positivo, é algo que nós vamos expandir. Quer ver uma coisa interessante desse 12? Ele vai pedir que a gente tenha ação, que a gente tenha responsabilidade, tudo a representação do 1, né? Que a gente tenha a responsabilidade de assumir quem se é, que a gente busque esse eu, que a gente busque esse self. A casa 1 na astrologia é a casa do eu, né? Então, fala daquilo que realmente somos em essência. Mas, ao mesmo tempo, fala pra gente avaliar também da forma como sentimos esse 2, essa energia yin, essa receptividade, essa grande intuição. Peixes é muito intuitivo. Só que muitas das vezes não dá conta desse todo. E aí, ele tem a opção de desintegrar ou integrar. Eu lembro que eu fiz uma sessão maravilhosa com Samira, que indico aqui, gente, ela é uma... Samira, depois coloca um oi aqui nos comentários ao assistir esse vídeo. Ela é uma terapeuta que faz multidimensional e ela me falou uma questão muito interessante sobre integração, né? Que aceitar, às vezes, a nossa criança, as nossas fases, a nossa infância, não significa que muitas das vezes a gente tenha que abrir mão daquela fase. Não significa a gente se desapegar totalmente, mas significa aceitá-la como foi e integrar a esse ser adulto que somos agora, que temos essa responsabilidade de direcionamento
para uma nova realidade, para uma nova vida, para uma nova cocriação. E aí a gente se abre para novas possibilidades. Só por você estar de cabeça para baixo, avessa aquela situação, é que você pode ver a vida por um novo ângulo. Seja bem-vindo, Natan. E aí o 12 vai falar dessas dificuldades que viram grandes bênçãos pra gente crescer, pra gente expandir, pra virar a grande imperatriz. Essa questão da leveza, da arte, da beleza, da prosperidade, da abundância. Existe algo mais abundante do que os cardumes, os peixes, do que o oceano? Ao mesmo tempo, o oceano é chamado de grande calunga grande, né? É onde tem um depósito ali de tudo aquilo que o fluxo da vida vai trazendo. O rio vai passando e vai trazendo todos os elementos para continuar, mas para se transformar nesse grande mar, nesse grande oceano. E isso é a representação de peixe, de Iemanjá, desse 12. 2025 será o ano 9. Ele vai ser a soma justamente do 2 mais o 5. Juntos, esse 12 está nos preparando para sabermos lidar com os desapegos. Eu fiz uma palestra, Diogo, que está gravada no YouTube e está aqui no Instagram também, lá na Cabana, falando muito desse 9. Mas até na questão do como que o 12 e o 9 trabalham muito juntos nesse recolhimento para o novo chegar. Se a gente olha para a representação do 9º signo do zodíaco, é Sagitário. Estamos no mês de dezembro, inclusive agora, sobre a regência. O Sol está em Sagitário. É como se o Sagitário tivesse que trabalhar com esse 12. Passa o link sim. O 9 precisasse dar uma ajuda para esse 12, para olharmos a nossa essência, para fazermos brilhar quem somos de verdade, independente da forma como somos vistos lá fora. Da forma que, independente do que temos, quem nós somos. E aí 12, esse grande consenso, né, de poderes, de decisões, inclusive, a gente olha o 12, é tanta analogia ligada a esse 12, que inclusive a tábua redonda do rei Arthur, né, da grande mitologia arturiana, eram 12 lugares. E o 12º lugar ficava vago para quem encontrasse, para aquele cavaleiro que encontrasse o Santo Grau. É como se falasse assim, você foi aquele com as maiores habilidades possíveis para saber lidar com as questões. Porque o 9 traz desafio para a gente superar, traz os desertos para a gente atravessar, traz os ideais que a gente precisa ter de sensibilidade, mas ao mesmo tempo de doação, de caridade, de universalidade. O 9 já traz tudo isso. O 9 já traz o novo, até na sua forma do nome, 9, novo. É algo que, né, se renova, vem através do recolhimento para o novo chegar. O 12 também faz isso. Só que ele faz de uma forma, na 8ª acima. Ele já passou pelo 10, ele já passou pelo 11 da força, e agora ele está tentando não repetir todos os padrões novamente. Lembra que a gente tem todas as oportunidades desse 12 no dia, né? 12 horas na luz, 12 horas na sombra. A união do masculino com o feminino. A iniciativa e também o recolhimento. A fala e também a escuta. Mas no ano que a gente olha para cá, inclusive os portais, já adiantando para vocês, a gente teve o portal indireto em dezembro, dia 3 de dezembro, a gente estava na lua nova. Depois a gente tem o portal de hoje, 12 de dezembro, que é o portalzão, o último portal do ano, 12/12, a gente está em lua crescente, está falando muito com esse 3, que é a redução do 12. Como vamos crescer diante das dificuldades, as limitações materiais e emocionais da vida? Como vamos crescer se a gente ainda está cheio? E aí, essa necessidade do esvaziar. Os saquinhos do pendurado estão se esvaziando, precisam ser esvaziados. Precisamos tirar muita coisa da nossa cabeça, muitas dúvidas, muitas crenças, muitas somatizações e nos abrirmos para essa integração daquilo que precisa ficar. Temos de olhar para a nossa ancestralidade, mas ao mesmo tempo aceitá-la, não julgá-la, porque estamos julgando a nós mesmos nesse caso, e ganhando a força para que a gente possa integrar e criar um novo, se reinventar, renovar. E aí voltando para uma casa 12, né? Quando eu falo, vem o 3 vindo de um 12. Sabe aquele momento assim, às vezes eu encomendo, faço uma compra, né, pela internet, encomendo, não chega o combinado. Normalmente, não é sempre, mas normalmente não chega o combinado. Chega com defeito, não chega no prazo, chega faltando alguma coisa. Você contrata um serviço para fazer na sua casa. O prazo nunca é quando você acha, na forma que você imagina. O custo também não é. E aí, o que esse 12 fala pra gente? Tenha paciência. Através das diversidades, você estava esperando que chegasse X, estava esperando que o seu serviço fosse o Y. Mas se você mostrar que você consegue ter jogo de cintura e se reinventar ali, usar a sua simpatia, a comunicação ainda, paciência, você pode ganhar muito mais. E aí, realmente, as pessoas... O prazo não é cumprido. A gente, inclusive, eu preciso trabalhar muito essa paciência do limite do tempo, do compromisso do tempo, porque eu acabo sendo exigente em relação a isso. E a vida fala pra gente nesse momento 12, não vai ser do jeito que você quer. Mas se você souber usar essa frequência desse 12, você não ganha só o que você planejou. Aquilo dali, você ganha a mais. É como se fosse um 12avo, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Que vem na contabilidade pra te dar além do dízimo, do 10º. Você ganha ali o avos, a 8ª acima. E realmente, com essas pessoas que foram inclusive enviadas ou com essas empresas que foram acionadas para essa vibração, a forma como eu me comportei me mostrou que eu ganharia muito mais se eu tivesse essa confiança, essa paciência. E é. E aí você fala, caramba, é uma bênção. É uma dádiva, mas vai falar pra você, tem esse jogo, é um grande aprendizado diante dessas dificuldades. E a gente passa isso no mês de dezembro, gente. Quando a gente olha pra esse 3 aqui em dezembro tá multiplicado por 4. Ano que vem, Diogo, ano 9, é como se fosse esse 3, né? 3 vezes o número 3. É esse vovô, esse maduro, que precisa olhar pra essas 3 fases de criança.
A criança, o adulto e na maturidade. E acolher, integrar. E falar, somos todas essas fases. Eu sou todas essas fases. Mas eu hoje, na minha maturidade, eu direciono aquilo que eu quero ser amanhã. Eu não sou direcionado por esse inconsciente, por aquilo que está oculto. Né? O Jung já falava sobre isso, sobre o que é esse inconsciente agindo quando não estamos despertos. Aqui no 12 é o momento dessa iluminação. Que a gente tem que olhar para as nossas partes emocionais, integrá-las, mas saber desapegar. O 9 é desapego. O 9 é confiança, o 9 é gratidão. O 9 é generosidade, é generosidade e compartilhar de conhecimentos, inclusive. Ambos estão ligados à espiritualidade. E aí a outra frase de Peixes desse 12 é: eu acredito. Eu sou na minha integração com a vida, com o todo. Ele reconhece essas partes. E aí, gente, já ouviram aquela expressão se vira nos 30? Essa é a expressão pro 12. Oi, Paty, seja bem-vinda. Esse se virar nos 30 significa fazer o melhor que você puder e encontrar novas soluções diante dessas dificuldades. Quando a gente olha a letra hebraica do 12, é Lamed, que vai significar, sim, a 12ª letra hebraica. Por isso a representação do arcano 12 no tarô. Através das 22 letras hebraicas, Deus criou o universo. E é esse Lamed, que representa o 12, a 12ª letra hebraica, na verdade o número desse Lamed significa 30. E aí eu olhei assim, caramba, o pendurado sempre esteve em mim numa convocação, porque eu nasci no dia 30. Quem nasceu dia 30 de qualquer mês tem essa energia de ser uma grande imperatriz, uma grande co-criadora. Mas se tem um 0 potencializando ali, a gente pode ser o tudo ou nada. Pode estar numa grande vibração de escassez ou numa grande vibração de abundância. Trabalhar a comunicação de uma forma incrível, que venha a transformar, e ao mesmo tempo ser refém dos seus próprios pensamentos, da sua própria forma de manifestação. E aí a gente olha para esse 30, também a representação desse Lamed, que é o pendurado. E o símbolo ligado a Lamed é o aguilhão. O aguilhão não é aquela ferramenta que você açoita o boi, sabe? Que você faz com que ele seja cutucado a fazer algo diferente, a sair do lugar. O divino não te tira desse lugar do Lamed. Ele te convoca a você se reinventar e fazer o seu esforço necessário. Deixar a vitimização de lado e se reinventar. Enquanto formos vítimas, a criança não cresce. Ela não vira a imperatriz. E esse é o grande ensinamento de dezembro. Muitas das vezes as pessoas possuem melancolia nesse momento desse mês. Tá chegando o Natal. Por quê? Tá chegando o momento em que precisaremos confraternizar com as nossas 12 personalidades. Com a nossa família, com as pessoas do trabalho, com as pessoas da comunidade. Tem pessoas que são avessas a essas confraternizações. Fogem. Mas, na verdade, por que a fuga? Cada um vai ter que olhar as suas questões emocionais. Tem pessoas que gostam, mas tem pessoas que não se aprofundam. Tem pessoas que vão olhar só pro lado material daquilo. Vão fazer tudo no automático. E outras pessoas não. Vão estar nessa vibração que faz parte do incentivo do recolhimento desse 12, para você avaliar quais são as máscaras. O que você precisa deixar ir? O que você está fazendo só para ser aceito, incluído num ambiente, numa roda, numa comunidade? E o que você faz genuinamente quando você faz o que sua alma vibra? Então, é a grande oportunidade de doação, de caridade, a si mesmo primeiro, né? Independente dos termos que a gente considera o que é doação, o que é caridade. É o momento de confraternizar com todo, com o todo. E vermos se estamos passando por essa fase de transformação, de um renascimento melhor ou pior do que entramos. É isso que faz a gente ir e colocar a nossa cabeça no travesseiro, que no caso aqui é representado por esse grande oceano, esse grande período de iluminação. Quando a gente percebe que a gente teve um crescimento, a gente se alegra. Mas quando a gente avalia e percebe que nada aconteceu, a gente ainda se vê como um grande pendurado. Então, são questões, inclusive, no tarô dos orixás, enquanto aqui, olha, a imperatriz, no tarô convencional, tem o grande símbolo de Gimel, que é o camelo. O camelo é aquele ser que atravessa os desertos, né? E é muito resiliente, inclusive, pouca, né? Ele sobrevive com pouca água. Seja bem-vinda, Carol. Mas ele tem, já ouviram falar a síndrome do camelo? O camelo, ele leva um peso nas costas muito maior do que o seu próprio peso. Tá ligado a esse sacro ofício. E a imperatriz, ela possui, numa das lâminas, são as 12 estrelas, que está ligado, né, a essas 12 possibilidades de personalidades que a gente vai vivenciando mês a mês, independente de qual seja o nosso signo. A gente possui todas essas casas, todos esses 12 setores na nossa mandala astrológica. E aí ela precisa, nessa lâmina aqui, ela tem a fênix, né, ela tem as asas, ela fala da proteção, inclusive divina, ela tem o simbolismo na flor com a sua pureza, mas ao mesmo tempo ela tem o escudo ali de uma grande águia, de uma grande fênix, aquela que se renova, aquela que se transforma, e os pés em cima da lua. A parte emocional precisa estar em comunhão, né? Mas ao mesmo tempo em controle com essa parte racional do 3. E no tarô dos orixás, a grande mãe de todas as cabeças, de todos os cardumes, dos grandes oceanos, que é Iemanjá. As mesmas questões de sol e de lua. A parte yang, masculina, que direciona as nossas ações, e a parte feminina, intuitiva, o passado, a receptividade, o acolhimento. E aí a gente encontra os nossos restos e as nossas possibilidades do novo nesse grande oceano, nessa grande calunga. A gente vai ter ainda ligado o 3 vezes o 4, né, o grande imperador, esse senhor da matéria, aquele que não só tem um escudo, mas ele senta sobre o cubo da matéria, aquela mesma fênix simbolizada aqui pela imperatriz. Agora é representado
aqui sobre essa face, né, desse grande cubo. E ele tem esse 3 como a parte racional, a parte de expansão. Por isso que o 4 é considerado Júpiter, ou Zeus, né? O grande benevolente, porque ele tem aqui um domínio da matéria aliado ao 3 que ele teve anteriormente, que ele aprendeu anteriormente, se abrindo para o 5. Para esse grande sol, para essa grande luz, para essa grande potência de progresso. E aí, na parte ainda, a gente vai ter essa lâmina, né, do pendurado, que é essa grande potencialidade de se olhar as adversidades da vida e crescer conforme essas dificuldades. E no Tarô dos Orixás, aqui uma representação de Logum Edé. E aí toda também essa parte aqui, tá vendo? Embaixo da cabeça dele tem aqui os peixinhos, tem esse grande oceano. E aí você tem todas as possibilidades, inclusive de flechas, esse Sagitário que tem no mês de dezembro e que vai ficar com a gente até o dia 21 de dezembro. Até o próximo portal. 21 de dezembro é um portal indireto, é quando a gente tem essa redução 21, 2 mais 1, 3, 1 mais 2 do dezembro, 3, um grande portal 3, 3. 21 de dezembro vai ser um portal em lua cheia. Vai ser um grande ápice, onde você vai ter ali espelhado, 21 de dezembro, o grande tarô, o mundo, que é Vênus, que vence os 4 elementos, né? As 4 esfinges, mas ao mesmo tempo é como se ela integrasse os 4 signos em potência. A gente tem ali touro, a gente tem escorpião, a gente tem aquário, e a gente tem essa representação. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem isso. A gente tem aqui, ó, touro, leão, escorpião, que é pela águia, e aquário. E aí Vênus, essa grande deusa do amor, que é o número 6, que é, na verdade, a metade desse 12. O 6, ele faz com que a gente encare as nossas sombras. Luz e sombra. O 12 também. Isso a gente já encara no dia e na noite. A gente já encara no passado, no ancestral, e o que prospectamos de presente para o futuro. E aí Vênus vence esses 4 elementos e ela é coroada com uma coroa de flores, de louros, perdão. Quando a gente olha, inclusive, o louro está muito ligado àquilo que renova com positividade. Está ligado a essa fartura, essa abundância, mas um reconhecimento material. A gente usa para tempero, mas é bom também. Hoje me perguntaram como é que eu posso fazer um banho de alguma coisa que venha, né, trazer esse frescor do louro, mas ao mesmo tempo um alto merecimento pelas nossas conquistas. O louro nos ajuda com isso, a reconhecermos as nossas vitórias e a almejarmos a vitória sobre nós mesmos. Essa representação dessa conquista, dessa vitória, é sobre nós mesmos. Então, o louro dá uma grande força, mas que a gente tem esses louros de forma simbólica, né, em nós também. Quando a gente fala de um outro símbolo do 12, gente... perdão, ficou faltando o portal dia 30 de dezembro. Vai ser o último portal, né, 3-3. Passado do 21 de dezembro, entre a vitória e o momento pendurado, ambos são de crescimento. Né? Ambos a gente vai olhando se a gente quer aquela vitória ou se a gente ainda precisa de mais desafios para se reinventar. A gente sempre quer a vitória, né? E aí no dia 30 de dezembro, volta a ser lua nova também. Então é como se a gente tivesse a oportunidade de abrir esses portais de dezembro com a lua nova, lua crescente que é de hoje, 12/12, 21 de dezembro. Tá em lua cheia, ápice. A gente precisa olhar para os nossos instintos, a gente precisa olhar para os nossos desejos e, ao mesmo tempo, avaliar se quando estamos nesse ápice, estamos fazendo as coisas certas, as decisões certas, ou ainda estamos aproveitando essa energia para simplesmente repetir a roda, né? E aí esse 12, esse pendurado, não sai daquela posição limitada. É preciso reinventar-se. Trazer uma vitória, uma conquista para nós, sobre nós mesmos, né? Sobre o que conseguimos olhar e falar assim, eu ainda tô muito apegado a isso, mas eu escolho o melhor para mim. E aí você dá um passo adiante. E aí é preciso deixar para trás. É difícil deixar para trás. É difícil quando você acorda, 6 horas da manhã, é o horário, é sempre assim, 6 e depois lá em cima você tem um ápice que é 12. 6 horas da manhã é o horário que a vida se inicia automaticamente. Vamos colocar assim, né? Uma grande oportunidade. É essa Vênus que te abre a possibilidade em luz. Quando dá 12 horas, é esse momento ali do meio do dia, né? Meio-dia. É um momento de encontro, inclusive. É o ápice do sol, mas é do encontro que você faz com essa consciência do pendurado. O que eu estou fazendo do meu dia? Meio-dia já se passou, mas eu ainda tenho meio-dia a passar. E aí é o momento que esse pendurado reavalia para poder conseguir sair do lugar, né? Meio-dia, a cabeça dele tá lá iluminada para esse momento. De não olhar como vítima, perdi o dia, mas de olhar a possibilidade ainda de ganhos desse dia. 18 horas, a gente vai ter esse 12 mais o 6 trabalhando pra gente se despedir do sol, reverenciar o pôr do sol, reverenciar o dia que você já conseguiu trazer para si. E meia-noite, esse grande período do recolhimento, mas que abre a parte da noite, a parte daquela outra face, que também tem vida, mas que seria oposta ao do dia. Não significa que seja ruim, mas por muito tempo, inclusive, foi difamado, né? A partir da meia-noite é o lugar onde as sombras aparecem. E é real, é um simbolismo. E temos que estar atrelados e protegidos com a nossa espiritualidade e discernimento para saber lidar com a luz e com as sombras. Esse é o grande momento do 12, para o mês inteiro. Então, a gente avalia, inclusive tem um símbolo do 12, e esse 5 que eu falei para vocês, né? Quem chegou agora depois... Pega lá um pedacinho dessa live que fala sobre isso. No nosso relógio, que fala sobre esse limite, sobre inclusive, as possibilidades de estarmos em movimento, né? É o tempo. A gente avalia também a nossa maturidade, que não é pela idade. É um momento que a gente consegue ver que a gente conseguiu fazer alguma coisa em prol do nosso próprio progresso, como seres humanos. Então, esse 5 vai demarcando essas possibilidades de mudanças aparentes, né? Aquilo que nos abre para o movimento, para a mudança, para aquilo que vem fazer diferença. O 5 é isso.
mudança, movimento, diferente. Fala de lazer, fala de alegria, mas fala de progresso. E aí quando a gente olha, gente, dentro dessa mudança do tempo, esse 5, eu falei antes, né, representa o humano. O humano fazendo seu movimento, sua mudança, sua alquimia interna. E aí tem um símbolo dentro, né, dos sólidos platônicos que eles chamam de dodecaedro. São 12 faces. Na verdade, são 12 faces desse pentágono, desse 5, desse humano. Então, é uma analogia do universo. A representação ali de Jesus e os 12 apóstolos, Leonardo da Vinci, inclusive, ele tem uma obra que fala nesse símbolo do dodecaedro, dos pentágonos, inclusive. E aí a gente vai ter 12 pentágonos, ou seja, 12 formas de 5 lados. Então, ele possui 12 pentágonos, são 30 arestas, 20 vértices e 12 faces. E aí, quando a gente pega esse dodecaedro, se vocês puxarem, ele vai ter um pentágono na frente e vai formando como se fosse assim a bola de futebol, mas com 12 faces, sabe? E aí você olha exatamente o pentágono que tá com a aresta pra cima, que é uma representação, o pentágono na magia, inclusive a estrela com a ponta pra cima, representa essa parte do sagrado, aquilo que a gente se abre para o movimento ascendente, pra cima, pra crescimento, pra iluminação, que é o fogo, sempre pra cima e ascendente, transmutando, evoluindo, nos acendendo. A vela nunca tem, né, o fogo para baixo. Mas quando a gente inverte isso, a gente tem esse pentágono, essa pontinha da estrela para baixo. Até é muito utilizado como símbolo de magias negras, por exemplo. E aí esse dodecaedro, ele permite que esse pentágono esteja frente, face a face com a sua outra verdade, que também faz parte de si. Um pentágono do outro lado, é como se fosse na outra parede, invertido. E as 12 faces, esses 12 pentágonos é isso. São 6 formas de nos integrarmos face a face à nossa verdade, luz e sombra. E aí tem aquela música do Renato Russo que é baseado, né, na parte bíblica que fala, para conhecermos a verdade, né, aí sim estaremos face a face. É a gente reconhecer a nossa verdade todos os dias em que acordamos e a gente reconhecer a nossa verdade todos os dias que vamos dormir. Avaliarmos o que fizemos e demos vazão à vida, onde colocamos luz, onde colocamos foco, se foi em algo que vai nos fazer crescer, ascender ou decair, o sagrado ou o profano, o progresso ou o retrocesso. Então esse 12 traz simbolicamente pra gente todas essas analogias de fechamento de ciclos que são reais, que são possíveis, mas que precisam do nosso momento de introspecção. Precisa que a gente avalie as nossas amarras, as nossas limitações, os nossos pesos, os nossos excessos, as somas que vamos somatizando e que viram doenças. Mas ao mesmo tempo é de olhar para essa sombra que nos permite reconhecer, assumir a responsabilidade e fazermos diferente. E aí a gente não precisa esperar dar uma segunda-feira, uma terça-feira, um portal. Num portal isso se otimiza, mas essa é a energia do mês de dezembro. Para que a gente possa reavaliar as nossas ações, não sermos vítimas das circunstâncias, mas da gente olhar pra gente e buscar essa autoestima de falar assim, independente do que eu tenho, dessa posse, desses saquinhos, quem eu sou na minha verdade? Se me tirarem todos esses saquinhos, se me julgarem por todas as ações, quem eu sou na minha verdade? O que eu sacrifico de mim todos os dias, as horas do dia? E para quê? Qual a finalidade desse sacrifício? Sacrificamos às vezes o tempo, pra nada. E ele te dá uma possibilidade sim de novas ações. Mas tem uma frase que eu guardei, inclusive, que fala: o tempo não cessa a vida, mas transforma a mesma pelas próprias experiências. Então, que todas as experiências, dificuldades, desafios que nos sejam apresentados durante todo o ano sejam reavaliados de uma forma até Mercúrio, que é o 3, né? De uma forma retrógrada, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente repare, para que a gente dê um passo atrás, para que esse novo possa ser transformado. Enquanto esse 13, esse sacrifício não acontecer em prol de uma causa maior, a gente continua repetindo os dias e as noites, sem ganharmos esse progresso, essa própria maturidade. Então, tem mais coisas para falar, mas eu acho que é o essencial isso de vocês aproveitarem esse momento de dezembro, que não à toa no nome já lembra esse 10, né? É como se lembrasse que assim como o 10 é divino, esse 12 traz esse momento desse recolhimento, trabalhar essa energia para abrir o novo, que vai ser um ano 9, tão totalmente ligado a isso. E outra coisa, no dia 21 de dezembro, olha que simbólico isso, a gente sai dessa energia 9 do nono signo de Sagitário, que age, né, até 21 de dezembro para a entrada de Capricórnio, esse 10. Então é o momento da gente subir a montanha, é o momento da gente buscar essa força para olhar a vida por um ângulo maior, de fazer esse pendurado, trabalhar essa energia do 12, subindo, reconhecendo o seu crescimento na subida dessa montanha. E montanha simboliza grandes desafios. Mas quando a gente vai subindo, a gente vai vendo, tendo novos horizontes, tendo novas visões, né? Eu compreendo. Então a gente vai olhando o terreno, vai olhando a ascensão, vai olhando a subida, para estarmos preparados, inclusive, para levar e compartilhar isso, de dignificar esse divino, né? Essas dificuldades que farão esse grande eremita, esse grande 9, romper as suas próprias fronteiras. E aí a gente fica com esse Capricórnio, que já é, né? Já tem essa regência de Saturno, que foi o grande regente desse ano 8 de 2024, abrindo e passando essa regência para o próprio Saturno, que é o ano 9. 9 é representado por Saturno, por Cronos, pelo Senhor do Tempo, que vai ser regido por Zeus, que é Júpiter, essa grande expansão. Então eles estão trabalhando juntos nessa preparação para essa próxima fase, para esse próximo ano. Um feliz dezembro para todos vocês, de muitas transformações, que vocês, assim como eu, a gente possa sair desse casulo, nutrido, abertos para o novo, mas sem olhar para trás. Sem olhar para trás, não que a gente está negando o passado e a ancestralidade, mas não se apegando.
A borboleta, ela precisa ter essa paciência ainda antes de virar a borboleta, mas dentro desse útero de recolhimento, né? Para que esteja nutrida, para na hora certa conseguir quebrar a casca desse casulo. Então é essa representação de dezembro. É o momento em que a gente se abre para quebrar essa casca e se abrir para esse novo, para um renascimento, para esse sol maravilhoso que vem abrir para a gente e que continua, né? Janos, quando entra janeiro, a gente tem essa figura de Janos que tem a face voltada para o passado e uma para o futuro. Vem com essa grande sabedoria, que é um grande marco, né, do próximo ano, mas reverenciando esse momento do hoje, do presente. Então, uma das questões ligadas ao ano que vem, ao 9, é vivencie a jornada, os encontros, a alegria dos encontros na vida nessa jornada, mas sem se apegar a pessoas, sem se apegar a status. E é tão difícil trabalharmos o não apego, né? Que aí a gente volta para o ego. E nessa união desses egos, depois, em dezembro, a gente precisa vivenciar essas questões, que ainda vamos vivenciar quando entrar em peixes, depois que sair, né, de aquário. Então, é um momento ainda a gente ainda tem o final de dezembro, e depois a gente ainda vai ter essa questão, né, no signo de peixes, para poder trabalhar esse esvaziar-se. E aí a gente consegue reconhecer, assim como o eremita, esse grande divino que tem dentro da gente, quem somos em essência, ano a ano. Mas aí lembra, dia a dia. Obrigada a todos vocês, um grande abraço, bom dezembro. E renascimento para vocês, para nós. Axé, amém.